Bom, gente, então agora sim, a gente... Então a gente vai agora para a nossa última palestra, de fato, da manhã, né? E aí, na sequência ainda a mesa redonda, Alan vai fazer a apresentação sobre o tema da insustentabilidade do mercado AAA de jogos, né? Ou AAA, enfim, se vocês preferirem. Mais uma vez, agradecendo ao nosso patrocinador, a Prefeitura Municipal de Niterói, a partir da Secretaria Municipal das Culturas, agradecendo a coorganização da AC Jogos RJ, do DEJUF, do Instituto de Computação, agradecendo a todo mundo que está trabalhando no evento, né? A turma da Certain Solution, a querida Marcela, nossa assessora de imprensa, Maria Clara Menezes está por aí também, Márcio Matheus e o Matheus Gomes que estão lá fora. Então, agradecendo a todo mundo e imediatamente dando, então, acesso ao nosso querido Alan, que a partir daqui toca a sua apresentação também. Quando quiser novos slides, é só fazer desse modo singelo que o Thiago fez, vai ser percebido. Vai lá, Alan. Boa tarde a todo mundo, quem estiver em casa, quem estiver aqui. Eu sou Alan Mota Cardoso, ou @Alanzice nas redes sociais. Eu também sou o diretor financeiro da AC Jogos RJ. E, bom, o Márcio já fez todos os agradecimentos, então fica mais rápido, né? Fica mais fácil. Mas agradeço muito o convite, né? Para falar sobre isso, né? A gente fala um assunto um pouco que envolve o mercado indie, mas também envolve exatamente o mercado gigantesco dos games, que a gente sabe, né, que é um mercado milionário. No próximo slide eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, agradeço o convite do Márcio, né? Quem tiver interesse em ser associado a AC Jogos RJ, conversa com a gente, @CJogos_RJ nas principais redes sociais, e qualquer coisa, @Alanzice com Z e com C, quando for falar comigo. Mas a ideia aqui é exatamente falar de um fenômeno que está acontecendo recentemente, que é essa insustentabilidade do mercado AAA, que é o mercado de jogos de alto calibre, de alto budget, que vou entrar em mais detalhes. E a gente está vendo o quê? Que tem muito jogo que está saindo e morrendo logo de cara, né? E por que isso está acontecendo? E qual é a solução, né? Mas enfim, agora que o Márcio já passou aqui, antes de mais nada, né, antes de explicar exatamente o que é o jogos AAA, que eu acredito que a maioria de vocês já deve saber o que é, né? Assim como o Kim tinha falado lá na apresentação dele, videogame já deixou de ser coisa de criança há muito tempo. O pessoal ainda tem essa mentalidade que videogame é coisa de criança, apesar de a gente já ter narrativas adultas, né, com violência e outros temas mais de 18 e tudo mais, ainda tem aquele estigma de que videogame é brinquedo, é coisa de criança. Claro que existem videogames para criança, né, para o público infantil, mas a gente sabe que é uma mídia como qualquer outra, né? E aí, aquela velha frase e história que todo mundo já sabe, que é: atualmente a indústria dos games é a maior indústria de entretenimento do mundo, e ela passa em lucros o cinema e a música juntos. Então não é uma questão só de que é maior do que o cinema, maior do que o cinema é a música. Então, assim, é completamente fora, né? Eu tentei, na verdade, aqui nessa apresentação, fazer o mais conciso possível, porque a gente só tem 30 minutos, e por mim eu ficava fazendo horas falando sobre isso, de tantas nuances que vão ter nesse tema, então até vou tentar fazer da melhor forma possível. E o parênteses do parênteses, né? Eu na internet sou conhecido muito pelos meus podcasts, né? Eu faço muito podcast, faço live e tudo mais, e meus podcasts são extremamente longos, muito longos. Eu tenho podcast de Breath of the Wild que tem 9 horas de duração, e ainda dá para falar mais coisa. Então vou tentar, né, dentro de 30 minutos, o mais rápido possível. Pode deixar, Márcio, eu vou tentar. Mas enfim, a questão é que a gente pode até ver essa questão de arrecadação é monstruosamente a mais do que o cinema e a música. É assim, absurdo, né? E é para você ver a força da mídia como um todo, né, da mídia interativa. Porque realmente o filme, você tá sentado, você assiste, todo mundo tem a mesma experiência, mas a interpretação pode ser diferente. O videogame não. Ainda mais Breath of the Wild, que você começa e você tá livre, você pode ir para qualquer direção, cada um tem uma história diferente para contar. Então, atrai muito mais público diferente, fora que tem todo tipo de jogo, né? Tanto que, uma outra coisa que literalmente já diz que videogame não é coisa de criança, é que a média da idade do gamer atualmente é 35 anos de idade, né? Então, não é mais assim, o público médio já tem por volta de 35 anos, que é mais ou menos a idade que eu tenho, eu sou um pouco mais velho, mas a maioria das pessoas que cresceu com videogame, né? Tem uma galera mais nova, vocês aqui que estão aqui presentes são um pouco mais novos, mas não só é um público que também quer uma narrativa, uma coisa um pouco mais adulta, mas também tem um pouco mais de dinheiro. E esse é um ponto importante. Sem entrar muito em questões sociais, de que tem muita gente que tem filho, não vai ter filho, né? Ou então, sei lá, mora com os pais. Enfim, as situações econômicas à parte, a gente sabe que muita gente, sei lá, é solteiro, tem 35 anos, já tem um emprego,
então tem dinheiro sobrando, posso comprar uma skin no Fortnite, posso comprar um videogame que custa R$5.000. E é isso. E 40% de toda a população mundial joga videogame de alguma maneira. Seja no celular, seja no PS5, seja, enfim, de qualquer outra forma, direta ou indireta. E só para ilustrar, foram 200 bilhões de dólares em lucros só em 2022 da indústria dos games. Só para ter noção dos valores astronômicos que a gente tem, né? E tá tudo meio que associado, né? O palestra que o Esteban falou da questão da Nvidia, que se tornou a empresa mais que vale mais no planeta atualmente, mas é porque a GPU está diretamente ligada à AI. Aí vem todo um outro papo, né? A Intel atualmente está meio que capenga, porque ela não investiu, ela tentou investir mais na CPU do que na GPU, e a GPU que é o futuro, enfim. Assunto para outro dia. Márcio, próximo, por favor. Mas só explicando o que é um jogo AAA, né? Porque aí, desculpa, vou usar muitos termos em inglês agora, hein? Foi mal. Eu vou chamar de mercado A, não, vou chamar de mercado, sei lá. Isso porque eu tô falando do mercado AAA. Já tem empresa que inventou mercado Quadruple A, que a Ubisoft tentou com Skull and Bones, e a gente sabe muito bem como é que deu, né? Um flop absurdo. Apesar que teve um outro jogo que foi o primeiro Quadruple A antes do Skull and Bones. Não foi, não sei se foi o Destiny 2, não lembro agora, teve outro. O Skull and Bones. Mas antes do Skull and Bones teve uma outra empresa, foi o Callisto Protocol. Callisto Protocol, que é do criador de Dead Space, ele foi o primeiro a usar o termo Quadruple A, que é viagem na batata, né? Mas enfim. Mas o que seriam esses jogos de AAA? São esses jogos de alto calibre, né? Os jogos que têm orçamentos imensos, que custam muito dinheiro, e não só a questão de custo, mas equipes gigantescas. A gente tem jogos aí que seriam os AAAs, né? Os Call of Duty e tudo mais, jogos gigantes, que têm equipes de milhares de pessoas no mundo todo, diretas e indiretas, né? Empresas que não é só empresa núcleo, tem empresas associadas, tem empresas contratadas, só fazem animação e outras coisas. É um caos, e parte desse caos é o que gera todo esse caos da indústria também, porque você tem que coordenar todo mundo, e é muito difícil, né? Todo mundo que já trabalhou com uma equipe grande sabe o quanto é difícil você trabalhar com todo mundo e todo mundo se comunicar, né? E o ponto mais importante, não só a gente tem um jogo muito inchado, né, inflado em termos de custo, mas as expectativas de lucro são altas. Afinal, por mais que a gente possa amar videogame, as empresas têm que sobreviver, né, e no final, principalmente por conta de investidor, o pessoal quer lucro, né, quer dinheiro. Então o pessoal não está fazendo caridade, não está lançando Call of Duty porque é bonito, porque é legal. O pessoal quer ganhar dinheiro. Então, estão gastando muito, mas eles também querem arrecadar muito. E esse é um ponto importante para esse assunto todo, né? E hoje em dia, que isso daria para fazer um assunto só sobre isso, o próprio lançamento desses jogos AAA é um evento por si só. Vide Cyberpunk, vide qualquer um desses jogos, você tem teaser, trailer, geração de hype, vendas de pré-venda, né, que é um termômetro muito importante para a indústria também. Então, você tem toda essa indústria do hype que existe no cinema e outras coisas, mas você vê isso nos jogos também, que para arrecadação. Próximo aí, por favor, Márcio. E aí a gente já começa a vir nos desafios financeiros, né? Que são os altos custos e as margens de lucro vão ficando cada vez mais apertadas. Quanto mais gente envolvida, mais custo você tem no jogo, mais você tem que garantir que aquele dinheiro retorne, porque a chance de você ter um prejuízo é muito maior. E essa foto que eu escolhi, porque, para quem não, enfim, só comentando, essa foto aqui é da Infinity Ward, que é uma das equipes que trabalha em Call of Duty. Isso aqui é só uma fração da equipe, não é nem toda a Infinity Ward. Então, assim, um quantidade absurda de gente. Tudo bem que é um jogo absurdo de complexo também, mas imagina você coordenar todo mundo, sabe? E quanto que custa? Cada uma dessas pessoas tem que ganhar salário, todos os benefícios, etc, etc. Fora toda a estrutura de prédio, é muita coisa, né? Então, por conta do elevado custo e das grandes equipes e dos longos tempos de produção, porque como os jogos são muito complexos, eles levam muito tempo para produzir, a gente está vendo que os jogos estão levando cada vez mais tempo, coisa de 5 a 7 anos, os AAAs é um tempo absurdo, né? E a gente sabe que o inverso está acontecendo no mundo real, vamos botar assim. As pessoas não estão esperando mais nada, o pessoal quer tudo para ontem. Então você tem um jogo que está levando muito tempo e a expectativa vai aumentando, né? E então a dependência de um sucesso é cada vez mais necessária. Você precisa que aquele jogo... o jogo ficou 7 anos de desenvolvimento. A gente viu aí o Concorde, que eu tenho até um slide sobre ele. Concorde que saiu agora da Sony.
A princípio, é alegado que ele ficou 8 anos em desenvolvimento. 200 milhões de dólares de custo. E ele não arrecadou, a princípio, nem 250 mil dólares. E morreu em 11 dias. Tudo bem que deve ter uma estratégia que vai trazer ele de volta, que a gente acredita. Mas imagina o nível, né, da coisa. Então, e não só isso, que aí também é um outro ponto que eu não vou entrar tanto aqui, expectativa dos jogadores. A gente sabe que a internet é um lugar caótico, ainda mais com Twitter e tudo mais. As expectativas são altíssimas. Então, se tiver um pingo fora do I, o pessoal já começa a reclamar, começa a ter crítica, e aí vem aquelas outras situações que são muito chatas, né, e desnecessárias, de ameaça de desenvolvedor, começa, sei lá, tentar hackear coisa, entendeu? Porque fica insatisfeito com alguma coisa que foi no jogo. Próximo, Márcio, por favor. E aí, continuando desafios financeiros, né, esse é um ponto muito importante de todo esse assunto que eu vou falar. Não existe espaço para arriscar e ser criativo dentro do mercado AAA. Por quê? Porque, como existe agora uma necessidade real de você gerar lucro, você precisa tentar agradar o maior público possível. O maior número de pessoas possível. Então, você tem que jogar aquela rede que pega todo mundo. Você não pode ter um jogo nichado, você não pode ter um jogo específico de um tema, porque você vai atingir um público muito pequeno. Então, você tem que agradar todo mundo. Então, você pega aquelas narrativas mais genéricas possíveis e mais básicas, que é, como eu botei aqui do Star Wars Outlaws, que foi um exemplo também de um jogo que custou uma fortuna e, a princípio, não está indo tão bem assim. Mas é o quê? Você tem um herói que enfrenta um vilão, óbvio, é um mundo geralmente aberto, terceira pessoa, que tem alto foco em narrativa, né, em cutscenes, né, no caso, que tem uma história que é razoavelmente linear, que não pisa muito fora da zona de conforto. Você acha que em Star Wars Outlaws vai ter grandes questões morais e super plot twist? Não vai ter. Você vai ter aquele feijão com arroz e aquele básico. Por quê? Porque é o que funciona, é o que agrada a todo mundo, né? Então, o problema disso é que você gera basicamente uma uniformização da indústria. Então, você vê que todos os jogos AAA, de um modo geral, você vê muita coisa da Sony, a Sony é criticada muito por isso, Horizon, Last of Us, os jogos da Ubisoft como Star Wars, todos eles você vê que é basicamente assim, aquela mesma fórmula, né? Acabou que eu não comentei no primeiro slide, né? Mas você tinha lá Homem-Aranha também. Todos esses jogos você vê que eles são meio que uniformizados, né? Eles estão ali dentro daquela mesma área, eles não pulam muito fora, né? E aí você tem aquela velha discussão, aquele velho comentário da galera das antigas, tipo eu, que fala, antigamente os jogos eram melhores. Jogo no PS2 era incrível. Quantos jogos criativos a gente teve no PS2, quantos jogos inesquecíveis a gente teve lá, e quantas franquias que surgiram no PS2 que existem hoje. Beleza. Mas antigamente os jogos eram muito mais simples, eles tinham equipes muito menores, e o custo deles era muito menor também. Ou seja, a possibilidade de você arriscar era muito maior, né? Você podia arriscar porque você não ia perder tanto dinheiro assim se você tivesse um fracasso. Então a oportunidade de você experimentar era maior, fora que os jogos eram mais simples, você podia fazer coisas mais básicas e dava certo, né? Podia dar certo no final. Então no final essa fórmula de bolo, né, que é esse arroz com feijão que eu tô falando, ele meio que não permite inovação. Você tem que ficar ali, cara, eu gastei 200 milhões no jogo, eu não posso fazer um jogo, sei lá, maluco, insano, completamente diferente, né? Um jogo que eu gosto muito de exemplificar como fora da caixa é Katamari Damacy, que eu não sei se alguém já conhece, de PS2, que você gira a bola e vai destruindo uma cidade. É um jogo tipicamente japonês, vamos botar assim, que, cara, você imagina hoje em dia uma Sony, uma empresa gigante, gastando 200 milhões no jogo desse? Não tem como. Porque quantas pessoas jogaram, quantas pessoas entendem aquele jogo, sabe? Então, não adianta. E aí o problema é que isso gera uma fadiga no consumidor, que as pessoas já estão começando a ficar de saco cheio desse tipo de jogo, e no desenvolvedor, que eu acho que é o pior. Porque quem desenvolve aqui tem aquela paixão. E não tem coisa pior do que você perder paixão pelo que você faz, né? Então isso é importante também. Márcio, por favor, próximo. E aí vem exatamente o desgaste e o crunch, né? Que também é outro buraco que dá para entrar e nunca mais sair. O jogo tem que sair a qualquer custo. Cara, tem investidor, tem empresa, você tá há 8 anos fazendo um jogo, gastei 200 milhões. Esse jogo tem que sair no final do ano. Mas não dá. Não tá pronto. Não interessa. É o caso do Cyberpunk. Aí vem outros problemas. O Cyberpunk ele foi mostrado para o público coisa de 3 anos antes dele começar a ser feito. Porque ele só começou a ser feito de verdade depois que terminaram o Blood and Wine do Witcher 3. Né, que foi o último DLC do Witcher 3, que foi em 2015. Eu acho que o jogo foi lançado em 2013, foi em 2015. Se não me engano, foi isso. Foi 2016, se não me engano. Enfim, a questão é que foi feito um erro de marketing, porque não deveriam ter falado do jogo já hypado naquela época, pra nada. E, por sua vez, teve um monte de problemas internos, que aí assunto para outro dia. E por conta desses problemas internos, o jogo foi rebootado algumas vezes, teve alguns problemas internos. A questão é, a gente tem uma data que ninguém aguenta mais esperar. 2020. Dezembro de 2020. Mas o jogo não tá pronto.
Não interessa. Começa a cortar, lança assim mesmo, que é o que tem acontecido. Então, como os ciclos de criação de jogos são muito grandes, né, os desenvolvedores eles estão passando anos das vidas deles trabalhando num único jogo. E isso também destrói a pessoa por dentro, né? Call of Duty. Você vê isso acontecendo na Activision. Como o Call of Duty é uma coisa que dá muito dinheiro, todo mundo dentro da Activision está fazendo Call of Duty. Até a Vicarious Visions, que fez Tony Hawk, que fez o Crash Bandicoot, foi destruída para fazer Call of Duty. Todo mundo está fazendo Call of Duty, porque é o que dá dinheiro e é o que eles precisam de mais gente trabalhando. E o problema é que isso está gerando desgaste. Tanto que agora, com essas ondas de emissões absurdas que tem rolado, muita gente está saindo dentro dos games. O pessoal não quer mais trabalhar porque está de saco cheio. Ou, pelo menos, vai para o mercado indie, né? Que aí, pelo menos, você pode ter mais criatividade. Então, está tendo um êxodo de talento muito grande na indústria por conta disso. E a pressão das empresas e dos investidores é tão grande que o jogo está saindo de qualquer jeito, no estado que ele tiver. Mesmo que esteja bugado, sem otimização, sem nada. Márcio. E aí vem a questão dos lançamentos desastrosos, né? E aqui eu botei algumas imagens de glitches e bugs aí que ficaram muito conhecidos na indústria, né? Lá do Assassin's Creed Unity, o Cyberpunk, que saiu todo zoado. Esse aqui é o GTA, o Definitive Edition, que tinha aquela chuva que você não conseguia enxergar nada. O Witcher, ele tem alguns bugs também. Ou seja, comprar no lançamento não tem valido a pena. E as empresas exatamente dependem do dinheiro do lançamento, porque o pico de venda é exatamente no começo. Isso aqui nem cinema. As primeiras semanas são as mais importantes. As primeiras semanas do videogame de venda são as mais importantes. Só que se você está lançando um jogo completamente porcaria, que tem que levar 2 anos para ele ficar bom, quem é que vai comprar o lançamento? Ninguém. Então as pessoas vão começar a comprar com desconto. E aí começa a ter um problema muito grave, uma bola de neve, né? Então se torna comum os jogos saírem inacabados, cheios de bug e completamente mal otimizados, né? Eu tô falando mas pode ser os 3. E o pior é que as pessoas estão meio que se acostumando com isso, que também é uma coisa muito ruim. E aí o que acontece? Um péssimo lançamento pode destruir a chance de um jogo fazer sucesso. Então, Cyberpunk. Cyberpunk, eu diria que é até uma exceção, porque ele fez algum sucesso, porque o universo é muito forte. Ainda assim, o mapa é muito forte. Mas ele certamente podia ter se tornado tão grande quanto o GTA V se não fosse pelo lançamento desastroso que ele teve, né? Exceções que a gente tem é tipo o No Man's Sky, que conseguiram reverter. Mas quantos jogos aconteceu isso? Quantos jogos foram completamente abandonados? E aí, o que isso gera? Gera uma quebra de confiança. É o que acontece de várias empresas, né? Que as pessoas simplesmente, cara, esse jogo vai sair bugado, eu não vou comprar o lançamento. A gente sabe que o jogo vai sair ruim. E aí, você quebra a confiança do público, o público perde fé na sua franquia, né? Na sua empresa e na sua franquia, que muitas vezes é pior, né? Enfim, Márcio, por favor. E aí vem a questão dos modelos de negócios insustentáveis, que eu tô falando do Concorde, que é caso recentíssimo aí que a gente está vendo, né? Que é o quê? Para tentar compensar os custos e garantir que o lucro aconteça, os jogos estão ficando cada vez mais caros. A gente teve um aumento do jogo para $70 agora, que já estão pedindo para 80. Existem rumores falando que GTA 6 pode custar $100. E o pior, se vender por $100, se cobrar em $100, vai vender. É bem capaz. Porque é GTA 6. GTA 6 é meio ponto fora da curva, mas tudo bem. Então, eles estão tentando sugar o máximo de dinheiro possível, né? E isso aí eu nem vou falar daquela questão de crescimento infinito, que é um problema que está sendo generalizado, capitalista generalizado, que as empresas precisam crescer constantemente, porque aquela coisa está tendo onda. Agora mesmo a Microsoft teve 650 demissões na parte de games, depois de um monte de outras demissões, e eles deram, foi 60 milhões de bônus de dividendo para a galera acionista. Então, assim, corta os devs, mas a galera que é acionista e tudo mais, os investidores estão ganhando dinheiro, né, que é o problema. Enfim, então não só os jogos estão mais caros para você, né, para o consumidor, como também eles estão lotados de microtransações, DLC, Season Pass, Battle Pass, até em jogos que custam dinheiro, né? Então, jogos que você paga um valor cheio, ainda por cima você tem microtransações, Season Pass, Battle Pass, qualquer coisa, Pass, que eram coisas de jogos gratuitos, né? O que também é um absurdo. E o modelo de Game as a Service, né, que assunto para outro dia também, que é essa questão de você ter um jogo constante, né? É a busca do jogo eterno, vamos botar assim. É o objetivo de gerar um produto que dê lucro para sempre. É a tentativa do Fortnite. Pelo menos o Fortnite é de graça, mas o jogo tá lá, mas a ideia deles, cara, se durar 60 anos Fortnite, ótimo. Eles querem gerar o máximo de lucro possível, com o mínimo de esforço possível, nem que seja só com updates ou skins, enfim, ter aquela vaca para tirar o leite todo dia lá, que seria o consumidor no caso, né? E o problema é que o público está cada vez mais esgotado. Então, Concorde, por que Concorde não deu certo? Muito simples. Ele é um jogo
que custa, nesse caso nem era $60, era $40, mas é um Hero Shooter multiplayer exclusivo que era vendido por $40, no mercado que a gente já tem Overwatch, que é de graça, Overwatch 2, a gente já tem o Marvel Rivals, está saindo no final do ano, e também é de graça e tem altíssima qualidade. Por que eu vou gastar $40 num jogo que faz a mesma coisa que os outros? Sei lá, chegou 5 anos atrasado no mínimo. E é por isso que ele sucumbe, né? Próximo, por favor. E aí vem a parte boa, entre aspas, né? Claro, triste para aqueles devs, né? Que a gente torce, eu vou dar uma possível solução no final, mas é que a gente tem os jogos indies, que é onde entram vocês aqui, onde entra o pessoal que está assistindo, onde entra o pessoal que está na C-Jogos e tudo mais, que é onde está a criatividade e inovação, né? É muito simples, é justamente o inverso do mercado AAA. Como o custo de produção é baixo, as equipes são pequenas e às vezes até uma pessoa só, e aí graças às engines, que estão cada vez mais elaboradas, né? O que o Esteban mostrou e tudo mais, é interessante porque hoje em dia você vê uma pessoa fazendo um jogo que rivalizaria com o jogo de PS3, de AAA, da época, sabe? Eu lembro que era Blight, meu Deus, qual é o nome? Bright Memory. Bright Memory, que foi feito por uma pessoa. Isso. E é um jogo. Isso. E é um jogo absurdo. Por uma pessoa. É uma coisa que era inconcebível antigamente, né? Então é graças a essa evolução das engines, está cada vez mais fácil uma pessoa, né, fazer um sucesso. E é possível. E aí, por conta disso, acaba que o indie, né, não só pela pessoa ter a criatividade dela, né, mas ele tem a possibilidade de inovar mais. Então ele pode arriscar. Porque se ele arriscar, o que eu perdi? Nada. Tem outro jogo para fazer depois. E felizmente a indústria também está valorizando mais isso, né? Não só os jogadores, a indústria, né, os consumidores estão valorizando a criatividade, então jogos criativos e legais, como também diversão, experiência e nem tanto mais o gráfico. Gráfico é legal, é bonito? Todo mundo gosta de jogo bonito. Mas, hoje em dia, tu vê aquela ascensão de jogos com gráfico de PS1, com gráfico de GameCube, de PS2, porque são fáceis de fazer, mais fáceis de modelar, e muitas vezes criativos e bonitos, e tem aquele apelo gráfico, né? Eu sou da época que o PS1 não podia ter jogos 2D, porque 2D era ruim. Eu não joguei muita coisa de 64 que era 2D, poucos jogos que tinha, né? Mas eu lembro que Mischief Makers, que é um jogo muito específico da Treasure de 64, é um jogo incrível, mas eu lembro de ir na Blockbuster, que tinha uma Blockbuster perto da minha casa, e eu falar, esse jogo é 2D, eu não quero. Eu só quero jogo 3D. Porque na época a gente era doutrinado que o 3D tinha que ser o super, né? Hoje em dia isso tá mais difundido, felizmente, né? Então por isso os indies estão ganhando espaço e, em muitos casos, lucrando muito mais do que jogos AAA. Porque com essa desgraça aí que aconteceu do Concorde, o pessoal começou a fazer piada com vários jogos que arrecadaram muito mais e feito por uma pessoa, né? E aqui eu botei só, a título de curiosidade, a foto do Eric Baroni, que para quem não sabe é o criador de Stardew Valley, que enfim, arrecadou um valor absurdamente infinito, e ele trabalhou sozinho, né? E eu até botei aqui, de sacanagem, que ele cultivou a postura de dev, né? Que ele fica assim na cadeira. Então assim, você vê que ele é dev de verdade, porque ele tá assim na cadeira, né? Mas é isso, eu diria que é aqui que tá o respiro da indústria, né? Aquele ar novo, mais próximo, Márcio. E aí vem a solução, né? Pra gente finalizar, tentei ser o mais rápido possível, que é a reinvenção do mercado AAA, né? Eu separei aqui um quote do Sean Layden, que para quem não sabe é o ex-presidente e CEO da Sonic Interactive Entertainment da América, né? Quem via lá E3, anúncios de PS4, outras coisas do passado, via ele falando. E é interessante porque depois que ele saiu da indústria, ele começou a criticar muito a indústria. Então, assim, é engraçado, né? Porque lá ele tá tudo muito bonito, mas depois ele falou, olha, cara, não é bem assim, né? E uma das coisas que ele falou que é magnífica, que foi uma das inspirações para falar sobre isso, e eu pretendo, em algum momento, extrapolar mais sobre isso num podcast, né? E aí eu posso falar por 5 horas, que é o seguinte, hoje em dia, aumentar o custo de um jogo não significa que você vai ganhar mais dinheiro, entendeu? Antigamente, eu vou botar o dobro de dinheiro, vou ganhar o dobro, investir o dobro de dinheiro, vou ganhar o dobro de dinheiro. Isso não é mais regra, não é mais. Então ele disse, a indústria AAA precisa se reavaliar para não sucumbir, né? E isso veio de uma pessoa que trabalhou diretamente com isso. E a gente está vendo essa bolha estourando e está na hora das empresas acordarem. Depois de Concorde, Star Wars, e vamos ver o que vai acontecer com Assassin's Creed Shadows e outros jogos grandes que estão saindo, as empresas estão começando a repensar o que elas estão fazendo. O Cyberpunk assustou a indústria para não ficar lançando o jogo de qualquer jeito. Então os jogos estão tentando sair um pouquinho mais polidos, só um pouquinho. Porque não melhorou tanto assim, mas melhorou um pouco. E talvez diminuir um pouco do hype, né? E agora com esses flops absurdos que estão rolando, eles estão pensando assim, cara, a gente não precisa gastar tanto dinheiro assim num jogo.
Então a reinvenção do que a gente chama de AAA é necessária. E é muito simples, cara. É basicamente o que seriam os indies, né? A gente tem que reduzir custos e reduzir ciclo de desenvolvimento. A gente, cara, não dá mais. Não dá para ter jogo de 8 anos. Não dá. 5 estourando, mas a gente tem que voltar para os jogos de 3 anos, sabe? Tanto que um fenômeno que está acontecendo que a gente está vendo o PlayStation 5 não tem jogos. A geração já está acabando e não aconteceu nada. É por isso, não deu tempo. O console saiu antes da hora, porque 2020 foi muito cedo demais. Acho que 2022 está muito bom. Então, teve essa pressão, que eu nem falei sobre isso, da pressão da indústria de ter gráficos melhores e de tudo mais, que esse é um outro ponto também. Mas, agora que a geração finalmente está amadurecendo, ela acabou, sabe? Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo. A Sony, agora, só um parênteses, ela estava com a estratégia de fazer 12 jogos Game as a Service. Quando eles viram que estava tudo afundando, eles decidiram mudar. E aí o Concorde foi um dos poucos que saiu, porque era o que estava sobrando ali, já estava pronto. E eles já viram que deu um problema. Então, tinha um outro jogo que eles estavam fazendo também, que eles iam mudar de ideia por conta disso. Porque eles sabem que isso vai sucumbir. E só essa mudança de um tipo de jogo para o outro fez o quê? Esse ano a Sony não vai lançar nada. Não tem nenhum jogo first party main assim da Sony sendo lançado esse ano, porque eles estão reformulando as coisas. E Deus sabe quanto tempo isso vai levar, né? E eles estão lançando basicamente o PS5 Pro agora sem nada. Não tem muita coisa. Só tem jogos que já saíram ou jogos até de PS4. O que é absurdo. Não, da apresentação dos 12 jogos que eles mostraram do PS5 Pro, a metade deles é um jogo de PS4, na verdade. Que saiu para PS5 também. Não são jogos de Next Gen de verdade. Os poucos Next Gen que tem que ser, sei lá, Alan Wake 2 ali, você conta no dedo. E você ainda vai ter que pagar $700. Mas isso é assunto para outro dia, né? Enfim, não só a gente tem que reduzir os custos de desenvolvimento e os ciclos, mas também, que eu acho que é o mais importante, permitir que os desenvolvedores possam ser inovadores e criativos. A criatividade tem que voltar. Que é um exemplo interessante disso, que eu até recomendo vocês experimentarem, se vocês não jogaram, eu acho que ainda está no Game Pass, é aquele Kinitsugami Path of Goddess, que saiu da Capcom. Aquele jogo, para quem não sabe, ele é uma mistura de RTS, ele tem uma vibe toda meio okami, meio japonesa, tradicional, e você vê que a Capcom está lançando um bando de Resident Evil, um bando de jogo grande, né, gigante, e aí você tem um jogo que claramente é menor ali. Aquele jogo tem toda a cara de um projeto de algum dev, de um grupo de pessoas lá dentro, que eles acharam interessante, falou, vamos arriscar, e botaram. E de certa forma, deu certo. Então a gente provavelmente vai ver mais incentivos dentro da Capcom desses projetos menores, que custam menos, saem no Game Pass e tudo mais, e estão reduzidos, mas que tem muito mais criatividade, que é um jogo bem diferente. Em resumo, que aí é o resumo de tudo isso que eu falei, ou seja, é só seguir o que a Nintendo já está fazendo, já tem anos. Que é isso, basicamente. A gente fica aqui toda hora falando de PlayStation, Xbox, mas esquece que a Nintendo, pessoal, Xbox, PlayStation brigando, galera, a Nintendo já ganhou. A Nintendo está ganhando há muito tempo. E o que ela faz? Que é exatamente o que é ridicularizado muitas vezes. Os gráficos são ruins, o Switch é um tablet de 2017, que na verdade é mais antigo até do que isso, velho. Mas olha a quantidade de dinheiro. Mario Kart 8 Deluxe, que é um jogo de Wii U, na verdade, ele já vendeu acho que mais de 70, 80 milhões. É o sonho molhado de toda a indústria AAA, e você vê que os caras às vezes gastam 200 milhões para vender 2 milhões de cópias, sabe? 5 milhões de cópias. E os caras estão comemorando. Ou seja, a Nintendo é esperta nessa brincadeira. A Nintendo, porque ela pega um hardware já maduro, o Switch 2 está vindo aí, a princípio ele vai ser que nem um PS4 Pro, o hardware já está mais do que maduro, então dá para lançar coisas muito polidas, você tem um custo infinitamente mais baixo, você tem muito mais criatividade, porque os jogos podem ser menores e mais simples, você tem um jogo de PS4 Pro hoje em dia é muito mais fácil de fazer do que na época que o PS4 saiu. É isso, e o custo é baixo, você pode arriscar, a Nintendo pode lançar aquele jogo da Peach ou um jogo maluco qualquer. Splatoon foi uma tentativa. Cara, a gente tem um projeto maluco aqui de um bando de Lula dando tiro e entrando e tal. Vamos tentar. E deu certo, é uma das maiores franquias da empresa. Eles podem, sabe? Por quê? Porque o hardware sempre está atrasado. Então, e aí o que eu falo isso, e a Sony está acabando de lançar um console que é o mais poderoso de todos, que custa $700. Não dá, cara. Não dá. Essa bolha vai estourar mais cedo ou mais tarde. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, Márcio, agora o último, só para agradecer. Essa frase aqui é magnífica. E eu repito para vocês, né, que é uma filosofia minha, que é: eu quero jogos mais curtos, com gráficos piores, feitos por pessoas que são pagas a mais. E agora sumiu o resto. Mas, enfim, eu quero pessoas que são... A frase é mais ou menos... que pessoas são mais... A frase é mais ou menos assim: pessoas que são melhores pagas, né? De novo, eu quero jogos mais curtos com gráficos piores, feitos por pessoas que são pagas a mais para trabalhar menos, e eu não tô brincando. E é isso.
Então é isso, qualquer coisa me sigam, @Alanzinse. Tem meus podcasts, procurem por Game FM ou Debug Mode no YouTube, youtube.com/GameFM. Mas é isso. Não sei, eu estourei 30 minutos, não estourei, mas eu tentei. Você foi... Tentei. Você foi no exato tempo, Alan. Você, ao contrário, você nos ajudou, você economizou 3 minutos. Eu posso abrir para uma pergunta, como eu fiz com todo mundo, que acho que é absolutamente correto e justo. De curiosidade, enquanto alguém se prepara para fazer pergunta, dado de uns anos atrás, a Nintendo tinha 26 anos de caixa operacional para funcionar sem precisar lucrar absolutamente nada e continuar desenvolvendo seus jogos. 5 anos atrás, tinha 26 anos de caixa, distribuía lucro, fazia tudo bonitinho. Tinha em caixa 26 anos de operação, que ela podia não faturar $1, iene, e ela ia continuar sem demitir ninguém, sem cancelar o projeto, nada. Mantendo a sua estrutura operacional por 26 anos. Uma lógica que é uma lógica das empresas japonesas, orientais, né, de sustentabilidade e tal. Sim. E lá tem um plano de carreira diferente. Aqui eu nem comentei sobre isso, mas essa rotatividade de devs é terrível, porque você tem que ensinar todo o sistema, todo o funcionamento para o cara daqui a 6 meses ser demitido, você tem que trazer outra pessoa e explicar tudo de novo, vai perdendo tempo. Só esse ano, se não me engano, foram 17 mil. Foi por aí. Eu acho que já está quase em 20 mil, que é um absurdo, né? E quem já trabalhou com uma equipe grande sabe que você tem que ensinar todo um sistema, aí a pessoa faz aquele treinamento, aí a pessoa daqui a pouco sai, aí tem que entrar outra e isso é tempo perdido, né? Para pegar, encaixar e ter todo aquele encaixe. O Japão é o contrário, eles têm plano de carreira e a indústria, de modo geral, é tipo, a pessoa entra no emprego e fica. Miyamoto, tudo bem que Miyamoto é uma exceção também, mas ele entrou, sei lá, como estagiário, sei lá o que ele era lá, e tá lá até hoje na Nintendo. E você vê que as pessoas entram e não saem. Então tem aquela coesão e tem essas questões de criatividade, eles permitem projetos e outras coisas. Mas enfim, a Nintendo, o Wii U foi um desastre, né? Desastre perto do que do Wii e de outras coisas. O Wii U ele vendeu 13 milhões de unidades, que é um número pífio, né? Mas como o Márcio falou, a Nintendo podia lançar uns 10 a 15 Wii U's. Ela podia errar mais 15 vezes ainda, que ela não ia falir, nem chegar perto de falir. Mas é porque ela tem essa estratégia que é diferente do mercado, de juntar dinheiro. Então, dinheiro no colchão lá deles tem muito dinheiro e eles não param de arrecadar. Por quê? Aí é o lance do indie, né? E eu nem falei sobre isso, vou falar muito rápido, que era uma trivia que eu ia falar. Não sei se vocês conhecem a Blumhouse, que a Blumhouse Productions, que faz filmes de terror. Fez aquele Get Out, o Corra, Atividade Paranormal. Porque no final tem muitos paralelos com o cinema, que eu nem comentei, porque, enfim, falta de tempo. Porque o cinema está sofrendo disso. A Marvel está entrando pelo mesmo caminho, de filmes com budget inchados, e já está começando a não arrecadar, a gente está tendo vários flops aí. Teve agora o Borderlands, né? Então eu quero fazer um comparativo do filme do Borderlands e a Blumhouse. O Borderlands ele custou 145 milhões de dólares. Foi 115 milhões de produção, 30 e pouco, né? Enfim, de marketing. O filme arrecadou 30, que eu achei até que foi muito, pela qualidade do filme, sendo bem sincero. Mas 30 milhões. Então foi um prejuízo retumbante, absurdo. Precisava um filme de Borderlands, que, vamos ser sinceros, saiu 5 anos atrasado no mínimo, né? Mas, tirando isso, precisava um filme de Borderlands ser tão absurdamente caro assim? Não. Aí o que a Blumhouse faz? E por que a Blumhouse faz tanto sucesso? Por que ela tem ganhado tanto dinheiro? E por que tem tanto filme de terror saindo? A Blumhouse, ela tem exatamente essa filosofia indie. Os budgets do filme dela não passam de 5 milhões de dólares. É 5 milhões de dólares, e se é uma continuação de um filme famoso, 10 milhões de dólares. Isso pro cinema é mínimo, assim, é nada. É basicamente poeira de dinheiro. Mas isso faz o quê? Isso faz com que eles possam lançar não só muitos filmes por ano, mas arriscar. Então, para cada sucesso que a Blumhouse tem, eles têm um flop absurdo. Então, assim, tem um filme que ninguém viu, que é uma porcaria. Beleza, eles estão perdendo muito dinheiro. Mas aí, quando faz sucesso, arrecada muito. Get Out, o Corra, custou 4,5 milhões de dólares e arrecadou 130 e pouco, por aí, 140 milhões de dólares. Na verdade, acho que o mais engraçado, mais insano é a Atividade Paranormal. A Atividade Paranormal custou 15 mil dólares. 15 mil! E arrecadou, tipo, 170 milhões de dólares. Que, assim, multiplicou, quintuplicou. Porque um filme da Marvel pode arrecadar 1 bilhão, mas ele custou 300 milhões. 400, fora marketing, fora isso. Então, imagina
O cara me faz um filme que 15 mil é tipo vapor, né? Não tem dinheiro, 15 mil não é nada. O cara botou a câmera no quarto e acabou, né? Foi Atividade Paranormal é isso. Depois aumentou um pouco o budget. Mas pensa comigo, a Blumhouse ela pode arriscar quanto ela quiser, porque com 5 milhões que ela dá uma palitada no dente, sai. O Márcio tem um projeto maluco, cara, tem um filme maluco pra fazer aqui, beleza. Faz aí, vamos ver o que dá. Vai que ele tem um novo sucesso. E aí, se deu certo, se nós perdemos 5 milhões. Pro Márcio vai fazer diferença, pra eles é só vale o risco. É isso. E no final a Nintendo faz muito disso também, né? Enfim, dá pra falar muito sobre isso. Mas é isso.